Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Um avião bimotor com 3 pessoas a bordo caiu no mar, na região de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O voo saiu de Campinas na noite de ontem e pousaria no aeroporto de Jacarepaguá. Segundo o Corpo de Bombeiros, há uma operação de resgate em andamento em conjunto com a Marinha, Capitania dos Portos e a Defesa Civil. Mais informações sobre este acidente você confere durante a nossa programação. Mudando de assunto, a Organização Mundial de Saúde alertou sobre a variante Delta do coronavírus, que reduziu a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%. A mutação é considerada altamente contagiosa e uma das responsáveis pela nova onda da doença na Europa. Antes do aparecimento da cepa, os imunizantes protegiam em até 60% o contágio. Se você for vacinado, terá um risco muito menor de evoluir para um caso grave ou morrer, mas ainda corre o risco de ser infectado e infectar outras pessoas. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a OMS ainda destacou que nenhuma parte do mundo deve esquecer das medidas preventivas contra a Covid-19. Embora a Europa seja novamente o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo. É importante que todas as nações aumentem suas capacidades agora para garantir que as medidas corretas estejam em vigor para evitar as piores consequências de quaisquer ondas futuras. Nesta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças disse que a União Europeia precisa adotar urgentemente medidas de combate à nova onda de Covid-19, porque o fardo sanitário pode ser pesado demais entre janeiro e março. Com mais de 2,5 milhões de casos e cerca de 30 mil mortes registradas em uma semana, o velho continente é de longe a região do mundo mais afetada pela pandemia no momento. A tendência de piora é alta, especialmente nos países onde a taxa de vacinação é menor. E o governo de São Paulo vai liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro, mesmo não tendo atingido a meta estipulada pela própria gestão estadual de redução de indicadores da pandemia. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória em coletiva de imprensa. A proposta foi aprovada pelo Comitê Científico, grupo de especialistas que orienta a gestão do governador. No destaque internacional, pelo menos 11 pessoas morreram e 46 estão desaparecidas após um acidente nesta quinta-feira em uma mina de carvão na Sibéria. A tragédia é a mais recente na região russa, conhecida por ter várias minas. Até o momento, dezenas de mineiros permanecem dentro do local sem comunicação. O governador disse que não há sinais de fumaça intensa e que os sistemas de ventilação da mina estão operantes. As autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente. O Ministério Russo de Emergências afirmou que 237 trabalhadores foram retirados da mina. As equipes de resgate da polícia seguem os trabalhos no local em meio à neve. O Ministério de Emergências informou que ainda não se sabe o local exato onde estão os mineiros desaparecidos. A região siberiana de Kemerovo é conhecida por ter várias minas de carvão. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em algumas cidades do país. Já adianto que tem calorão por aí. Em São Paulo, o dia vai ser quente, com máxima de 31 graus. Mas o céu pode ficar encoberto em alguns momentos do dia. No Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 26 graus. Em Manaus, os termômetros podem registrar até 32 graus, mas tem possibilidade de chuva forte no final da tarde. Em João Pessoa, na Paraíba, o calor também predomina, com máxima de 31, e em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a máxima prevista é de 30 graus, com previsão de pancadas de chuva no início da noite. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desenvolveram um método que utiliza a inteligência artificial para diagnosticar uma doença canina. E a técnica, que é mais rápida, barata e eficiente, virou capa de uma revista científica internacional. Vamos ver.
Esta é a perovskita, a cachorra que inspirou o professor de física da UFMS a desenvolver um novo método de diagnóstico da leishmaniose canina. Não era a minha área inicial, mas como a gente adotou ela do centro de zoonose, nós passamos por diversos problemas no início para fazer um diagnóstico correto, eu me questionei se não teria como dar alguma contribuição, né, para essa linha de pesquisa. Então eu procurei alguns colegas veterinários daqui da UFMS, o pessoal também da física, que trabalha com análise de dados, e a gente saiu com uma proposta que era de utilizar a espectroscopia óptica, né, luz, para fazer o diagnóstico de doença. O teste mais barato que existe hoje no mercado custa em torno de R$ 40. Demora de 20 a 40 minutos para ficar pronto e o resultado pode ser inconclusivo. Você tem um problema de falso positivo quando você está com dúvida se o cachorro está infectado com leishmaniose ou com trypanosomise, porque como eles são protozoários da mesma família, isso gera uma certa confusão no teste. Além de você ter cruzamento também com outras doenças. Tem relatos, por exemplo, de cruzamento com babesiose, né? Reação cruzada com babesiose, que é uma doença do carrapato. Já o método desenvolvido pelo professor não utiliza produtos químicos. O resultado fica pronto em 2 minutos e o custo de cada exame está estimado em R$ 3. Você coleta o sangue do cachorro, tira a parte das hemácias, né? Faz a coagulação, pega o soro. E aí a gente lança uma luz sobre esse material, a luz interage com o material e eu analiso a resposta dessa interação. Eu vou para um programa computacional, para uma interface amigável, e esse programa computacional ele vai conseguir classificar esse animal como sendo de um grupo saudável ou de um grupo infectado, ou com leishmaniose ou com trypanosomise. O investimento inicial necessário é a compra do equipamento, que custa em torno de R$ 200 mil. Fica a dica para a prefeitura da capital, que vai construir uma UPA veterinária. Se a gente conseguir fazer um teste de validação externa e mostre que o diagnóstico funciona muito bem, dá para fazer uma parceria e oferecer o serviço de diagnóstico aqui pela UFMS. Com a descoberta do seu tutor, a perovskita foi parar na capa de uma importante revista científica, onde a pesquisa foi publicada. Agora a gente está com uma parceria com o Instituto de Biociências da UFMS, com a Faculdade de Medicina, para fazer esse mesmo teste de diagnóstico de leishmaniose em humanos, e continua a parceria com a FAMES, com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e com a Embrapa Gado de Corte para fazer diagnóstico em bovinos e equídeos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre as expectativas e os cuidados necessários para o Réveillon. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.